gente, o programa Conversa de Preta começando. E esse mês de março nós vamos estar discutindo assuntos referentes a nós mulheres. Porque em comemoração ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então vai passar aqui por nosso programa várias mulheres maravilhosas. E uma delas, hoje, é Nildes Vieira. Nós vamos conversar um pouco com essa preta, conhecer sua vida, sua trajetória de vida, e vocês vão amar, viu? Nildes, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. E para começar a nossa conversa, você é professora? Sou professora, com muito orgulho. Começou, mulher? Bom, começou assim, desde pequena, na verdade. Assim, a minha história é muito interessante, porque a minha mãe tinha uma amiga de infância chamada professora Nildes. Por coincidência, quando eu nasci, ela colocou meu nome Nildes. E eu me tornei professora. Não, assim, não foi uma coisa forçada, não. Acho que eu já trouxe isso comigo. Sim. Porque a minha mãe é professora, a minha tia é professora também. E aí eu desenvolvi isso, né? Era naquele tempo que você fazia magistério, né? Naqueles bons tempos. Então, eu fiz magistério. Antes disso, lá na comunidade, eu já tinha uma banca com os meninos. E aí tinha uma freira chamada Irmã Paula. Ela soube do meu trabalho e me convidou para dar aula, para alfabetizar. Eu estava aí, foi nessa época, foi com 15 anos, na verdade, porque eu tirei o magistério com 17. Então, assim, foi muito bom, porque eu uni o útil ao agradável, exatamente. Aí já dava aula ali na escolinha e já fazia magistério lá no berço cultural, que é Itapuã, no Colégio Estadual Lamanto Júnior. Você morava em Saramandaia? Morava em Saramandaia. Era uma viagem... Tinha um ônibus de São Joaquim que ia galinha, ia porco, ia tudo. E os estudantes também, porque eu pegava o ônibus de 7 da manhã. Imagine, era aquele ônibus primeiro que ia para São Joaquim, pegava o povo todo ali, aí chegava aqui no Bonocô, aí vinha pegando, né? São Joaquim, Bonocô, chegava ali no Detran, o ônibus já vinha assim, mas era muito divertida, né? Não tinha não. Não. Uma vez foi muito engraçado, se você me permite, o porquinho se soltou dentro do ônibus. E corre, eu com a farda, por vez sujou, mas era muito divertido, né? Mas enfim, consegui chegar no colégio. E hoje você é professora da área de humanas. É isso. E você leciona? Bom, agora esse ano eu não renovei o contrato, né, por conta de estudos mesmo, na verdade. Mas eu ensino história, sociologia, filosofia e teatro, porque eu também sou formada em licenciatura em artes cênicas. E você também, gente, ela é uma das fundadoras do Banco Teatro Olodum. Exatamente. Você também tem essa passagem histórica. Histórica. É porque eu costumo dizer assim, que o que eu sou hoje a nível de arte foi através do Bando de Teatro Olodum. Porque eu desenvolvi a arte de ser professora de dança afro, eu fui professora de dança afro durante 7 anos na Fundação Cidade Mãe. Fiz canto, né? Fui da Orquestra Afro de Emília Biancardi, passei pela Didá, Ocambi, os Negões, sabe? O Coral do Estado, tudo em função do bando. Então, assim, eu ia fazer as oficinas e era um retorno que eu dava ao projeto do bando, porque eu poderia desenvolver personagens, né, com essas informações, né? Cantando, dançando, tocando também. Fiz percussão com bira. Sim. E Nilson, me diz uma coisa, para você chegar ao bando, como foi essa trajetória? Como você percorreu esse caminho? Foi interessante, foi por causa do colégio, de lá do magistério, porque nós tínhamos por obrigação de fazer peças educativas para as mães, sabe? E aí eu desenvolvi também essa vertente artística lá no Lamanto Júnior. E eu sempre tive vontade de ser artista, de estar ali, sabe, falando, porque, na verdade, quando você é professor, você é um artista, não é isso? Porque você está ali, e os alunos, né, e tal, e tem toda uma performance. Então, eu sempre tive, mas como eu casei muito cedo, né, e aí, assim, meu marido não deixava eu sair, eu não podia. Mas quando eu fiz 22 anos, eu vi Você casou com quantos anos? Eu casei com 18. Com 18? Foi. Eu tive filho com 20, mas não é coisas da vida, né? Aí eu vi um anúncio do bando, chamou no Olodum, eu sempre fui louca por Olodum, mas não brincava carnaval porque minha mãe não deixava. Aí eu disse, poxa, eu quero ser artista, eu vou. Fui lá no Pelourinho, que eu já era da ECA, da Associação dos Educadores Comunitários. Aí sabia onde era o Olodum, eu fui escondida até do marido. Fui escondida do marido.
Aí, mas eu nem tinha uma previsão de passar, porque tinha tanta gente boa que eu achava que já fazia teatro no Sesc, Senac ali. Mas eu fui, me inscrevi, minha mãe me deu o dinheiro do transporte, fui, fiz a primeira etapa, passei, fiz a segunda, pronto, passei, fui chamada. Sim. E foi assim a maravilha, sabe, da minha vida, assim. Por causa disso, o meu marido separou de mim, porque assim, ele disse, ou você vai ser minha esposa ou você vai ser artista. Aí eu digo, eu quero ser artista. Pois é, eu sabia o que eu queria da minha vida, eu quero ser artista. Aí pronto, enfim, né? Pronto, aí fiquei, isso foi em 90. Fiquei no bando 15 anos, né? Fomos para Portugal, viajamos muito, mostrando trabalho. E assim, por conta até de ter ido para Portugal com o bando, foi que eu desenvolvi o estudo do mestrado, sim, lá também em Portugal, né? Depois eu voltei e foi esse processo. E aí o bando, vocês começam a construir o bando de teatro do você e mais outras pessoas, né? Sim. Em que momento surge essa ideia de... Ou já existia o bando? Não existia, na verdade, existia um projeto de João Jorge, e ele estava querendo um diretor, então Márcio Meirelles estava em evidência com Gregório, uma peça que ele tinha, então João Jorge convidou Márcio Meirelles para formar o teatro do Olodum, que já tinha banda. Aí, assim, na roda da conversa, aí como é que faz, como é o nome e tal, aí foi sugerido os nomes, aí todo mundo concordou com bando, que era, né, bando. Sim. Aí ficamos, então, nós formamos o bando de teatro Olodum. Vocês que já estavam ali, né? Na verdade, foram 100 candidatos, para resumir, em 22. Em 22. Foi um processo, viu? muito processo. Porque você tinha que fazer a audição para você dançar, cantar, representar, tocar. Nossa, entendeu? Você passou nessa... Eu passei em tudo. Em tudo. Foi porque eu queria muito ser artista. E você é artista? E eu sou artista, porque aí, por conta disso também, depois que eu tinha já formada na UFBA e tal, eu voltei para fazer licenciatura em teatro. Sim. Depois eu formei e fiz também interpretação teatral, porque eu já tinha uma fundamentação, uma prática, e eu sentia a necessidade de uma fundamentação teórica. Fui buscar isso lá na UFBA. E aí você já juntou tudo isso, Juntei, né? Exatamente, juntei tudo isso. E Nilce, outra questão, eu vi também que você também fez museologia. Isso. Você viaja, né? Você passa por ali, passa por aqui. Passo por aqui. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha. Certo. A gente bebe uma água e depois você volta para contar essa história aí Beleza. desse curso também, que você traz tudo no meio do seu currículo.